Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias neste momento da liturgia, em Neemias, capítulo 13, o último capítulo do livro de Neemias. Neemias, capítulo 13. Vamos ler os últimos versículos, do verso 23 até o 31. Neemias, capítulo 13, verso 23. Além disso, naqueles dias vi também que alguns judeus tinham casado com mulheres de Asdod, Amon e Moabe. E a metade de seus filhos falava a língua de Asdod ou de outro povo, e eles não sabiam falar língua judaica. Eu os repreendi e os amaldiçoei, espanquei alguns deles e arranquei-lhes os cabelos. Fiz que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não darei vossas filhas em casamento aos filhos deles, e não tomareis as filhas deles para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Acaso não foi nisso que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre muitas nações não havia rei semelhante a ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Contudo, até ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. E agora, temos de ouvir que fazei este mesmo grande mal, esta infidelidade contra o nosso Deus, estáis-vos casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate, horonita, e eu expulsei para longe de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Assim os purifiquei de tudo que era estrangeiro e fixei responsabilidades para os sacerdotes e para os levitas, para cada um conforme a sua função. Fixei também normas para a provisão de lenha em tempos determinados e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, louvado seja, Pai Santo, por esta exortação, por esta palavra. O Senhor nos exorta, Pai Santo, de forma enérgica, meu Deus, nessa manhã, para que não venhamos a contrair as consequências e implicações de escolhas erradas, por negligência na vida espiritual, na vida moral, nos cuidados com a nossa vida. Temos que ter urgência, Pai Santo, no sentimento de desejo da salvação a cada dia. E por isso não podemos negociar com nossos valores. Negociarmos com a presença do Divino Espírito que está sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que os inimigos, que toda tentação seja agora repreendida pelo fogo do Espírito Santo. Que o nosso ser possa nessa manhã buscar a tua orientação, a tua palavra, para vivermos em santidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se conosco nessa manhã. Primeiramente por mim, Senhor Jesus, eu coloco a minha vida e os meus sentidos à tua inteira disposição. Fala com todos aqui na Remanescente Cristã Filadélfia. Fala com todos, Senhor Jesus, com os que nos assistem pela plataforma do Rumble. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te suplicamos. Visita poderosamente, Senhor Jesus, por meio desta palavra que tem poder para ressuscitar mortos, curar os enfermos e libertar, quebrando os grilhões do mal, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Amém. A presença ostensiva de Deus. É muito comum vermos no mundo secular, principalmente por parte de progressistas e liberais progressistas, dizerem que o nosso Deus é fascista. Longe de tal erro, de tal farsa ou falácia, construírem uma narrativa de que o nosso Deus é fascista,
quando observamos que até mesmo o próprio povo de Deus, a começar por Adão até os dias de hoje, temos total liberdade para escolhermos aquilo que bem desejamos fazer. Somos consequência do que pensamos, isso é bem realidade. Mas o nosso Deus, Ele nos diz em sua palavra pela boca do próprio apóstolo Paulo: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Somos livres para fazermos as nossas escolhas. Somos livres para estarmos ali compreendendo a realidade de tudo que vem diante de nós e assim retermos para a nossa vida, como a palavra de Deus nos ensina, aquilo que é bom. Paulo fala que nós não nos deixaremos, por já conhecermos a liberdade que temos em Cristo Jesus, não somos escravos do pecado. Porque nós, pelo conhecimento da palavra de Deus que nos liberta, nós sabemos de alguns vícios, de algumas tentações, de algumas práticas, de alguns pratos que são preparados pelo diabo para fisgar, para levar a pessoa ao vício, para levar a pessoa à reincidência e separar a pessoa completamente da presença de Deus. E nós somos bombardeados por esses fatores que são de tentação, que são de destruição, que são nocivos ao nosso corpo físico e à nossa alma. Sabemos das bebidas, das drogas, sabemos do entretenimento, sabemos até mesmo do sexo desenfreado, das práticas imorais, das vaidades. Sabemos muito bem, pela palavra de Deus e pelos exemplos contidos na palavra de Deus, as consequências da vaidade, da luxúria, da lascívia e dos vícios. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, como nos disse o apóstolo Paulo, fomos libertos e colocados nas regiões celestiais. A nossa concepção de fé e de espiritualidade está acima deste mundo que jaz do maligno e que está em trevas, marchando o curso da destruição eterna. Nosso Deus nos concede essa liberdade de escolhermos. Você optou de estar aqui nessa manhã ouvindo essa mensagem. Você optou nesta manhã em nos assistir aí pela plataforma do Rumble. Você optou em ouvir a palavra de Deus. Somos livres. Veja que algo maravilhoso nosso Deus operou na vida do seu povo. Para construir o seu projeto de salvação, houve a necessidade de fazer a expurgação, o expurgo, expurgar o seu povo, tornar o seu povo consciente deste plano de salvação. Fazer esse povo reconhecer que era uma nação de sacerdotes. Fazer esse povo reconhecer que é um povo escolhido para ser assim efetuado e realizado este plano de salvação. Tinha uma condição. Era fundamental obedecer à lei de Moisés para que esse plano de salvação pudesse ser assim executado. Mas o povo teimou em obedecer. O povo teimou em servir outros deuses. E por isso foi profetizado. Foi entregue por boca dos porta-vozes que o povo haveria de ser levado cativo para a Babilônia. E aconteceu. O nosso Deus nada pega ele de surpresa, pois ele escolhe um povo e ele já sabe onde seu povo vai errar, os caminhos que o povo vai trilhar, as opções que vão fazer. E esse povo, Deus assim profetizou pela boca de Isaías e de Jeremias, que esse povo passaria 70 anos em cativeiro. Deus revelou até o nome daquele que haveria de promover o edito de libertação, o príncipe Ciro, o general príncipe Ciro, em Isaías 45. E foi cumprida a profecia de forma impecável. Veja também o capítulo 9 de Daniel, a harmonia que há entre os profetas em épocas diferentes, em locais diferentes, como a profecia vai se organizando. O nosso Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele usa o vaso que Ele quer para assim tecer a sua palavra, a sua orientação e a revelação do que se deve fazer. Algo interessante que vemos em Zorobabel, vemos em Esdras e vemos em Neemias, missões específicas, em especial em Neemias, onde eu quero trabalhar nesse último capítulo, que representava a pessoa de Neemias, vindo na terceira leva de expedição para a restauração dos muros da cidade e também no culto. Vemos que a presença de Neemias mantinha o povo controlado, mantinha o povo organizado, mantinha o povo sob uma liderança, sob o foco, sob uma visão deste plano de salvação.
nessa visão de serem povo escolhido do Senhor, povo em distinção pela santidade, as nações pagãs que estavam em volta. Por isso que aquele muro encontra toda uma representatividade. Aquele muro traz a representatividade que nós devemos nos proteger de toda a contaminação pagã. Como eu disse no início dessa mensagem, veja como as forças progressistas da nossa sociedade querem repaganizar o mundo. E Neemias, em todo o livro, está lutando contra essa cultura pagã, de culto de vários deuses, de cultos licenciosos, de sacrifícios crianças. Naquela época era muito comum isso, principalmente os povos que praticavam todas essas abominações. Há uma necessidade de sermos propriedade exclusiva do Senhor. E é tão bom quando o nosso Deus bate e nos açoita, porque o escritor de Hebreus nos canta a bola, ele nos revela: Deus açoita a quem Ele ama. Nós somos propriedade de Deus, nós somos a nação de sacerdotes nesta época de pós-modernidade, a presença ostensiva de Deus. Quando Neemias estava ali em Jerusalém, quando ele retornou com a terceira leva de expedição para a restauração de Jerusalém, ele veio com toda uma comitiva, veio com matéria-prima, ele trouxe madeira para reconstruir as portas, a casa onde ele haveria de morar também, toda a infraestrutura. Ele recebeu uma série de concessões onde a liderança, muitos do povo puderam perceber: é Deus que nos abre uma oportunidade, é Deus utilizando o governador Neemias para promover a ascensão da nossa cidade. E ele agiu de forma impecável, não foi encontrado um pecado no caráter de Neemias, quando ele exerceu durante praticamente 12 anos o governo ali na Judéia. Do ano 444 a.C. até o ano 433, praticamente 12 anos, ele foi governador ali e ele teve que retornar, pois ele prometeu ao rei Artaxerxes que retornaria para a corte em Suzã, a capital do Império Persa. Durante esses 12 anos ele fez uma gestão excelente, reorganizou os levitas para a função educacional, reorganizou os levitas para uma atividade que Davi havia organizado, para o canto, para a adoração, para, de certa forma, até uma função educacional por meio do canto, pois a palavra de Deus entoada por meio de melodia, com notas musicais, faz com que as pessoas memorizem a palavra de Deus, entendendo que o Deus Altíssimo era o Deus que deveria ser entoado, cantado, adorado ali naquela época. Durante esses 12 anos, os levitas foram organizados para educar, para instruir, para oferecer sacrifícios. Os levitas deviam estar totalmente ali organizados para estar cumprindo essa função de iluminar, conduzir o povo de Deus. E ele demonstra no seu próprio caráter: eu jamais abusei da máquina pública, do Estado, eu jamais usurpei aqui, pegando a mais do que devia. As provisões, nada, nunca abusei de provisões que são dignas de direito meu, nunca abusei. Ele foi, sem dúvida nenhuma, um exemplo para todo e qualquer governante, até mesmo nos dias de hoje. Então, Neemias, ele nos traz a representatividade da presença de Deus nos guiando. Quantas vezes algumas pessoas até reclamam de estar na casa de Deus, já cansadas de ouvir mensagens por boca de um mesmo pastor durante um tempo. As pessoas são extremamente insatisfeitas, chegam um período da vida, ficam um tanto que cansadas, já não aguento mais ouvir esse pastor. Quando ele começa a pregar, eu já sei para onde ele quer ir, para onde ele vai se dirigir. É muito comum, né? Porque a familiaridade é uma palavra que define esse sentimento na vida das pessoas. Você cria um cãozinho, você cria o seu filho, você conhece a sua esposa, você tem familiaridade com essas pessoas e até mesmo com o seu animalzinho. Bem assim com o seu pastor também. O seu pastor, quando prega, ele conhece as suas ovelhas. Nós usamos teologia, psicologia pastoral e podemos até fazer uma leitura corporal das pessoas no que diz respeito à aceitação
Uma coisa bem certa, seu pastor também, às vezes, ele vai trazer mensagens que vão tentar, de certa forma, acessar áreas restritas e fechadas dentro da tua vida. O escritor de Hebreus que disse isso, não é o pastor Fernando, que a palavra é a espada de dois gumes que vai até a junta entre as medulas, entre a alma e o espírito, ela discerne o que há na mente, ela mostra, expõe as coisas ocultas, nossa intimidade, se ela está em harmonia com Deus ou não, atitudes que estão em harmonia com Deus ou não. A palavra de Deus tem essa função. O Senhor Jesus Cristo disse que vós já estáis santificados por meio desta palavra. E às vezes, ao ouvir uma palavra que vem de encontro a áreas da nossa vida que estão debilitadas, algumas pessoas resistem, saem da igreja, não conseguem viver uma vida que o corpo de Cristo requer. Veja a vergonha, não vou nem citar o nome aqui, de algumas igrejas que hoje já aderiram, se alinharam aos progressistas e já fazem aí igrejas inclusivas, né? E algumas práticas que a Bíblia diz claramente, os que praticam essas práticas não herdarão o reino dos céus. Mas esses pastores intelectuais progressistas já estão dizendo aí que pode ficar bem no nosso meio, que nós vamos até efetuar o casamento de vocês. Nós não vamos discriminar vocês, tá? O negócio está assim, né? Ou seja, as igrejas hoje estão atendendo às demandas desse mundo que está sendo repaganizado. Volto novamente aonde eu quero chegar. Que hoje muitas vezes as pessoas reclamam da palavra de Deus que vem de encontro. E de certa forma dizem, Deus é fascista. Deus está ostensivamente em cima de mim. Saiba que quando Deus envia a palavra, quando Deus envia um servo, Deus envia o conselho, você ouve uma mensagem no seu smartphone, é Deus exortando a você para ter mais atenção na urgência da salvação da sua alma. Vejamos o texto ao qual escolhi de Neemias capítulo 13. Neemias ficou durante 13 anos ali em Jerusalém. E ele vai reorganizar os levitas. No capítulo 13, logo no início aí, veja, Neemias capítulo 13. Naquele dia foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus. Que ordenou isso aqui não foi Neemias. Neemias pegou esse texto aqui, ó, e explicitou por meio dos sacerdotes. Esdras fazia parte dessa época, um grande escriba e sacerdote, né? Expondo para o povo a importância de se fazer um casamento correto com pessoas que têm o mesmo foco, né? Gosto de usar a ilustração. Imagine você que é um cristão se casando com uma pessoa que crê em qualquer religião esotérica espiritualista. Eles creem em reencarnação, né? E vão aí reencarnando, purificando. Eles caem na mentira desse engodo, acreditando que vão viver, vão passar por várias passagens aqui nessa terra, né? Ao homem cabe uma só morte, depois disso vem o juízo. Então, terrível engodo de quem acreditar que pode casar com a Amonita, que pode casar com o Moabita, que pode casar com as Doditas, filisteias. Estão perdidos. Haja vista que o Sansão escolheu uma filisteia e acabou perdendo os seus 2 olhos, perdendo seu ministério e exercendo serviço, tarefa de um burro, ali moendo com aquela pedra gigantesca de cárcere. Neemias faz questão de enfatizar esta exortação de eles realizarem casamentos corretos com base no erro no pecado que o povo cometeu na época de Balaão. Um bruxo, agoreiro, encantador que era um mercenário, um bruxo mercenário que recebia a contratação para destruir a vida de oponente das pessoas. Balaque vai lá com baús carregados de pedras preciosas, de tesouro, para que ele efetuasse um agouro, uma maldição contra o povo de Deus. E Balaão, quando ali gananciosamente almejando aquela riqueza, ele vê a coluna de fogo ao redor do povo e sobre o povo. Ele vê a nuvem, o Chocã, a glória de Deus,
sobre o povo, e ele tenta lançar o agouro ali, nada acontece. Ele manda outra praga mais forte, não acontece. Porque ele vê que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, do único Deus, habita e descansa. Então a praga pegava e voltava. E aí ele pensou, como é que eu posso ferir esse povo, sendo eles humanos? Eu sempre lancei praga sobre a vida das pessoas e já derrotei até pessoas que tinham outros deuses inferiores aos deuses que eu sirvo, né? Quantos outros demônios menorzinhos eu já derrotei, mas esse aí eu não consigo. E ele tentou ali, pensa, não conseguiu, mas ele usou-se de uma estratégia, né? Ele percebeu que enquanto o povo estava em submissão à lei de Moisés, Deus estava como cerca de fogo. Bem assim, todos nós, quando lemos lá no texto da videira verdadeira, que nós somos os ramos dessa videira verdadeira, e que o Espírito do Pai poda nós para produzirmos bons frutos, e frutos que possam permanecer e nos galardoar. Se nós estivermos ali fixos a essa videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos alcançar a vida eterna e sermos galardoados. Mas se nós, por livre escolha, nos desprendermos dessa videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo, nós vamos secar, perderemos a seiva do Espírito Santo que nos faz frutificar. Nós vamos secar e vamos ser jogados na lareira, no lugar onde a chama não se apaga, que tipifica o inferno. Logo entendemos, se as palavras do Senhor estiverem em nós, no nosso coração, e nós, pelo poder do Espírito Santo, lutarmos para obedecermos ao verdadeiro Deus, nós prosperaremos. Mas se fizermos como o povo nessa circunstância aqui, desobedecermos e cairmos na tentação das prostitutas moabitas que Balaão contratou, nós seremos derrotados. A praga vai pegar, o encantamento do mundo vai infectar a alma, vai trazer as consequências. Quem peca, peca contra si mesmo e contra o seu próprio corpo, contra o seu próximo. As implicações das doenças físicas e emocionais vão infectar a vida daquele que se afastar de Deus. Veja que situação terrível, né? Nosso Deus não é fascista, porque aqui nessa circunstância o povo, Deus, fica de lado, não vou obedecer tua lei, vou dar uma curtida de tempo aqui, vou ter um rolo aqui, um caso com essas moabitas aqui, nos cultos fornicários ao Deus Baal ali, que aquelas prostitutas assim adoravam. E o povo caiu, e a maldição pegou, e a praga de Balaão pegou. Bem assim somos nós, né? Nós às vezes reclamamos, nosso Deus não fica ostensivamente sobre as nossas vidas. Veja quando Moisés vai até o Sinai, ele fica lá por 40 dias em consagração para receber o decálogo. Mas veja que o povo não aguentou esperar, o povo decidiu folgar, beber, se embriagar, cultuar os mesmos deuses que eles já cultuavam lá na terra do Egito. O Deus Apis, o Deus da cabeça de boi, o Deus bezerro. E quando Moisés voltou, a praga veio sobre o povo, sobre aqueles que se contaminaram na fornicação e na imoralidade. Veja a grande lição que Neemias nos mostra, né? Ele nos traz o ensinamento da Escritura. Se Deus muitas vezes fica em silêncio conosco, Ele quer que nós venhamos a obedecer a sua palavra. Se Deus fica em silêncio, Ele nos prova. A provação vem sempre de Deus. Se nós podemos andar, caminhar ao longo da semana, ao longo dos meses, ao longo de um desafio, da espera, da esperança, principalmente a longo prazo, quando estamos na esperança de conquistar algo diante de Deus, você aguenta o silêncio de Deus? Você aguenta o silêncio de Jó? Né? Deus está ali em silêncio, crendo e já ciente do que vai acontecer, a vitória que Jó obteria, e Jó permanece firme na sua integridade. E o diabo sai envergonhado. Muitas pessoas não aguentam, né? Muitas pessoas não aguentam. Para que os irmãos entendam, aqui em frente à igreja tem uma avenida. Foi interessante que, às vezes, uma certa ocasião, aqui num domingo de manhã, a polícia fez uma blitz aqui e afunilou
fechando ali uma das vias, né, que são duas vias na pista, né? Fechou uma via, fez um funil e só passava naquele funil apresentando a documentação. E é interessante que alguns desceram de moto pela outra rua, deram a volta porque viram o crivo da polícia. Por quê? Não conseguiriam passar pelo crivo, pela blitz da polícia. Estavam com documentação do carro errada, sem pagar os devidos impostos, tá com a ficha suja e seus automóveis seriam apreendidos, né? Então veja que na ostensividade algumas pessoas fogem, né? Quando as autoridades vêm ostensivamente para cima da vida de algumas pessoas fogem, né? Nosso Deus é Deus de amor. Para aqueles que estão com a ficha suja, mas com o coração arrependido, querendo força para se libertar dos pecados, eu entrego a mensagem de Joel, né? Rasgai o vosso coração, se aproximai dele, humilhai-vos. Pedro fala, humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e ao seu devido tempo ele vos exaltará. Nosso Deus, ele é um Deus de amor. Enquanto há vida, enquanto há fôlego, há chance de arrependimento. E se há chance de arrependimento, há chance de abandono. É o poder de Deus que liberta certos níveis de pecado na vida da pessoa. Veja os testemunhos, você encontra vários aí no YouTube, de pessoas que saíram do alto escalão aí, de religiões secretas, ocultas, satanistas, luciferianistas, aceitaram Jesus. O Senhor cortou o grilhão, porque nós aceitamos o que é maior de todos. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Veja algo interessante também nesse período em que o Senhor, Neemias, que representa essa mão de Deus, essa bênção de Deus ali governando. Veja aí no verso do 4 em diante, como eu disse, no verso 4, no 13 e 4. Além disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, e ele era parente próximo de Tobias, e havia preparado para este uma sala grande, onde anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Então veja aí algo muito interessante. Como eu disse no início da mensagem, ele deixou estruturado nos seus 12 anos de governo os levitas para essa função educacional, os litígios para a função advocacional, a função de adoração para aproximar os filhos de Deus por meio da adoração e sacrifícios de animais, holocaustos e sacrifícios pacíficos. Deixou toda a infraestrutura preparada para o povo de Deus se aproximar de Deus e serem abençoados. Mas veja algo terrível, né? O grau de parentesco que o sacerdote Eliasibe tinha, né? Quem entrou para dentro da casa, olha só, né? Terrível, né? Colocou dentro do cofre. É a mesma coisa que colocar um assaltante de banco dentro da chave do cofre para o assaltante de banco, né? Um dos grandes inimigos de Israel, Tobias, né? Tobias, Gesem, Tobias e Sambalat eram os grandes inimigos que tentaram impedir a restauração dos muros e do culto ao Senhor Deus, né? Olha, foi colocado o inimigo dentro, numa sala especial ali reservada, né? É muito comum nós vemos isso hoje no governo, né? Tá cheio de infiltrado nas prefeituras, nos governos, né? Tá cheio de infiltrado ali dentro, né? Corrompendo, sabotadores. Então veja que o sabotador foi colocado lá dentro, né? E nós vemos que dentro daquela sala se recolhiam os dízimos. Quando Neemias retornou ali do seu período, né? Que ele foi para o rei, para Suzã, e voltou novamente. Quando ele chegou em Jerusalém e viu lá o infiltrado, ele tirou essa pessoa repugnante de lá de dentro e o afastou de lá de dentro. E afastou o sacerdote, e afastou aqueles que tinham aliança, exonerou dessa função. Nós temos que ter a mesma medida enérgica que Neemias teve ao expulsar Tobias.
Ou seja, muitas vezes a gente se converte em algumas áreas da nossa vida, mas permitimos algo infiltrado em algum cômodo da nossa casa, em alguma área da nossa vida, que vai trazer uma implicação terrível. Talvez você olhe para aquele pecadinho e como muitos talvez ali pensam, é só o Tobias que está ali. Não, o Tobias é perigoso. O Tobias, quando se junta a alguns demônios, não são 7, mas 7 vezes 7, se junta a algumas outras pessoas também, murmuradores, eles podem promover conspirações e pode se avolumar de tal forma a derrubar um governo, a derrubar a vida de uma pessoa. Os demônios pedem auxílio. Os demônios pedem auxílio para outros demônios de outros pecados na vida de uma pessoa. E levam a pessoa a ter um corpo totalmente ali apegado a diversos vícios, a diversas práticas que levam à condenação, que levam à morte eterna. Nós temos que ter essa atitude de Neemias, expulsar da nossa vida, expulsar, exonerar, afasta, retira, apartar-se do que é mal. Tira o Tobias de dentro de salas especiais, né? Às vezes está no trono, né? Deus quer assumir o trono da nossa vida, participar das nossas decisões. Mas tem lá um Tobias sentado no trono. Tem lá uma pessoa, tem lá um pecado que está sendo venerado. É o resultado da obsessão da vida de uma pessoa. A pessoa é obcecada por aquilo. O Deus em que nós habita sente ciúmes. Leia Ezequiel capítulo 8. Deus, o nosso Deus, estava revelando os pecados ocultos da nação de Israel ali. E revelou lá uma imagem que causava ciúmes, né? Ou seja, no mínimo, uma abominação pagã, imagem dentro da casa do Senhor. Nosso Deus é invisível, não pode ser expressado por nenhuma imagem esculpida. Mas os sacerdotes, que eram homens consagrados, deveriam ser, né? Tinham colocado uma imagem que provocava ciúme no Senhor. Tiago nos ensina: o espírito em que vós habita sente ciúmes. Somos propriedade particular do Senhor. O Espírito do Senhor sente ciúmes quando passamos a ficar obcecados e venerar as coisas desse mundo. Cientes de que vamos morar eternamente, as coisas do céu são muito maiores, não podem nem ser compreendidas e nem narradas. Como podemos venerar as coisas que vão perecer nessa terra? Deus está analisando a nossa mordomia, como estamos cuidando da nossa vida e com relação às coisas desse mundo. Como lidamos com as coisas desse mundo. Veja no verso 13, 7. E voltei a Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito em preparar para Tobias uma sala no pátio do templo de Deus. Isso me desagradou muito, e por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas